respeito para esses irmãos de que a vontade de Deus é a santificação deles. Paulo está dizendo o seguinte: porque vós bem sabeis que o mandamento nos foi dado pelo Senhor, ou seja, vocês não estão ausentes daquilo que foi transmitido. Vocês até inicialmente assimilaram, pois dentro daquilo que foi passado existe uma vontade suprema. E qual é essa vontade? De que o Senhor, o vosso Deus, a vontade dele é a vossa santificação. E ele vem dizendo, Paulo, que vos aliciais da prostituição. Aqui está o problema. Paulo traz à luz o problema que estava acontecendo naquela época, que estava naquele período em ascensão ao trono, no período grego-romano. E bem sabemos que bem como os romanos e os gregos eram entregues à idolatria, e a idolatria estava intrínseca à imoralidade, à pecaminosidade. Inúmeros rituais em que os gregos romanos adotavam, entre elas era a sexualidade, a promiscuidade, sexo ilícito, coisas do gênero. E Paulo está dizendo aos irmãos: esses irmãos são aqueles que até então, antes da vida passada, estavam entregues a essas imoralidades. Eram pessoas que as práticas estavam enraizadas nisso. Mas Paulo identificou que o conhecimento chegou até eles, mas ainda o problema estava evidente. E agora Paulo ele vai dizer: olha, porque esta é a vontade de Deus. Paulo diz: essa não é a minha vontade, mas a vontade aqui que eu estou falando é de Deus. O que foi a vontade de Deus? A vossa santificação. Para que vocês venham se abster, se desvencilhar da imoralidade, da prostituição. Vocês precisam abrir mão disso. Por que, Paulo? Porque agora a vida que vocês estão vivendo não é mais entregue às paixões do mundo, mas a vida de vocês agora aqui é uma vida que estão vivendo para Deus. Então, abra mão da imoralidade. Paulo precisa tratar disso. Paulo está trazendo a luz de que esses irmãos precisavam dar ênfase e valor àquilo que era a vontade de Deus. Resistir isso. Santificação, ela está superior à vontade de pastor, né? Ela está superior à vontade de líder da juventude. Santificação é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. É vontade de Deus isso. É Deus expondo a vontade dele para nós. E qual é a vontade? Santificação. Vamos lá. Aí Paulo vem dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, não na paixão de consciência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ter o domínio, vocês precisam dominar o seu vaso de santificação. Se controlem, domine isso. Isso é muito interessante, que a nossa atualidade ela sofre muita influência, e devido a essas influências no meio escolar, no trabalho, na roda de amigos, somos muito suscetíveis a essa influência. Mas aprendamos aqui com Paulo o seguinte: que nós, devemos possuir o nosso vaso de santificação. Para você dizer, domine, não aceite essa influência, mas tenha o domínio dessa santificação, porque você dominando, você está agradando a Deus, e contrapartida está rejeitando a influência. E Paulo vai dizendo: para que vocês não venham se assemelhar aos ímpios, que de maneira desenfreada eles seguem, mas você não se assemelha a ímpio, você é servo, você é de Deus. Então a
Deixa eu perguntar aqui, você sabe a santificação? Quem sabe? Isso, hein? Outro? Vamos lá. O que é santificação? Além de separação. Isso. Vamos interagir para a gente entrar no assunto aqui, porque a nossa mente tem que ser aberta consequente a isso. Santificação, o que é? Consagrar. Santificação é o tema que nós estamos abordando aqui. O que é a santificação? Para nós termos ideia do que é a santificação, faz-se a importância, a priori, de que nós vamos entender isso à luz do original da palavra. No latim, essa palavra santificação, ela deriva do latim, significa sanctus, santo, separado. Mas quando dita no verbo hebraico, significa kedash, que significa separado ou consagrado. Você lê santificação, do princípio hebraico, significa ser separado ou consagrado. Agora, pegando essa palavra, santificação, e traduzindo-a do grego, ela significa, no original, agiazo, santificar, separar das coisas profanas ou consagrar, purificar. Mesmo no latim, mesmo no hebraico, no grego, a ideia é essa, é separar, é santificar. Santificar para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade disso? E nisso que nós vamos trabalhar. Aí dentro dessa pergunta já temos a ideia do que é de fato a santificação. É a separação, é desvencilhar. Qual é o conceito evangelista de santificação no Antigo Testamento? Quando eu olho para o Antigo Testamento, o que eu preciso ter em mente a respeito disso? Vamos lá. Santificação no Antigo Testamento, partindo do princípio da tradução que eu li aqui com os irmãos, do hebraico, kadash, separado, consagrado, a santificação está relacionada ao seguinte: nós temos que ter em mente que o caráter de Deus, de fato, é ser santo. Deus é santo, Deus é puro, santo, e santo, a palavra por si só significa separado. Mas só que Deus tem um propósito para o homem. Para a realização desse propósito, Deus vai chamar um homem chamado Abraão. E através desse homem, Deus vai dar início a esse propósito. Propósito esse de que abençoaria o mesmo, assim a sua posteridade, e através do mesmo, Abraão e da sua linhagem, viria quem? Messias. Mas só que era um longo curso a ser seguido, para que o propósito de Deus viesse a se cumprir. E nesse curso, Deus precisa se relacionar com o seu povo, o povo este hebreu, o povo de Israel. Mas para esse relacionamento, para um Deus que tem um caráter santo, ele precisa santificar o seu povo. Não tem como Deus se relacionar com aquele que não deseja ou é santificado por ele. Por quê? Porque não combina aquele que é santo com pecado e imoralidade. Pegou isso aqui? Deus, ele quer se relacionar. Antes do pecado entrar no jardim do Éden, significa deleite ou prazer. Você vai ler lá, Gênesis capítulo de número 3, versículo 8, 9 em diante, que na viração do dia, o que Deus fazia? Passeava pelo jardim. Havia uma proximidade entre Deus e a sua criatura, relacionamento. Mas só que o pecado, ele foi culminado, então a distância foi gerada. Mas só que Deus já tinha um plano desde a eternidade, para que esse relacionamento, ele retomasse novamente. E qual é o caminho a ser tomado? De um Deus que é santo, para se relacionar com aquele que de fato está na característica de pecador. É a santificação. A santificação é essencial para que assim venhamos ser separados
partida, Deus se aproximar de nós e o compromisso venha permear até ser culminado naquilo que Ele tem sobre a nossa vida. Santificação é essencial para aquele que quer ter um compromisso com Deus. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo de número, Levítico capítulo 11, abra lá. Vamos entender um pouquinho desse conceito de santidade no Antigo Testamento. Levítico 11. Vou mostrar meu pai você aqui. Levítico 11, olha o que diz aí. 11:44 do 4:5. Se você puder grifar, grife. Olha o que diz. 44. Deus começa dizendo assim: porque eu, o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis. Por quê? Olha que você vai contigo, ó. Eu vou santificar vocês primeiro porque eu sou santo. Olha o que ele diz aí: porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. É mais ou menos assim. Eu que separei vocês como santo, eu quero que vocês também sejam santos, separados, para que o meu propósito venha se cumprir na vida de vocês. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo número 7. Vamos entender mais um pouquinho o conceito de santificação no Antigo Testamento. Deus revela o seu propósito. Capítulo 7, versículo 6. 7, 6. Diz assim, ó: porque povo, está falando do povo hebreu, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Deus estava dizendo: há uma escolha aqui, a escolha é minha, eu escolhi vocês, mesmo entre inúmeros povos existentes, vocês são o menor, eu escolhi, e a minha escolha, ela também está carregada em separar vocês para o meu propósito. Deus tem a sua escolha, e aquele que Deus escolhe, Ele santifica, Ele separa. Evangelista, eu vivo nesse mundo, né? Esse mundo caído, ligo aí a televisão, né? E as notícias estarrecedoras. E como é que é viver nesse mundo que apresenta essas condições de santidade? Irmãos, quando Deus diz que Ele, sendo santo, e nos escolheu para ser santo, Ele se encarrega de cumprir o processo de santificação da nossa vida. Ele se encarrega disso. É Deus que faz, é Deus que executa em nossa vida. Então, vamos entender uma coisa aqui: o conceito de santificação do Antigo Testamento é esse: é Deus separando o povo, para que esse povo, como Deus que é santo, venha ter um relacionamento com esse Deus que é santo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em termos de santificação no Antigo Testamento, que a santificação também é extensiva, também aos utensílios, como também aqueles que iriam servir diretamente na obra de Deus.
concernente ao Antigo Testamento. Agora, nós vamos entender o conceito de santificação no Novo Testamento. É o tempo da graça, é o tempo que nós estamos vivendo. Aí eu te pergunto, você aceitou a Jesus? Levantou a mão, recebeu a palavra penetrou o coração, e quando você aceitou, nós somos justificados perante por intermédio de Cristo, e aos olhos do Pai nós somos justificados, e agora evangelização. Qual é o próximo passo? Agora, como servo de Deus, servo, jovem abençoado na presença do Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo que eu preciso dar? Qual é o caminho que eu preciso percorrer? Qual é o processo? Qual é o entendimento que eu preciso ter em termos de santificação no tempo da graça? O que é graça? Favor imerecido. É aquilo que eu não merecia, mas só que foi me dado. Aquilo que eu não merecia foi de fato concedido. O que eu devo fazer? É aqui que nós vamos percorrer e assimilar de fato o teor, a essência da santificação para a nossa vida atual. Perceba o seguinte, queridos, a santificação, conforme nós vemos aqui, no tempo da graça, no Antigo Testamento, ela se restringia a isso, ao novo separado, santificado. No Novo Testamento não é diferente. Deus, aqui no Novo Testamento, o termo santificação, ele está relacionado, muitas vezes, a algo pessoal, algo que eu, evangelista Hélio, como cada um dos demais irmãos, é eu que entendi, assimilei, de que agora eu vivo uma vida, não mais que eu vivia no mundo, mas agora a vida que eu vivo, até mesmo uma vida que eu vivo na pessoa de Jesus Cristo. Já que eu estou vivendo na pessoa de Jesus Cristo, o que prevalece hoje aqui não é mais as minhas práticas, mas agora o que vai prevalecer é a prática que Deus me concedeu. O que nós temos para ver? É difícil você abrir mão da sua prática para acatar a prática de Deus. É difícil, mas não tem outra coisa a não ser essa. A prática que prevalece aqui para aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo é abraçar as práticas que estabelecida é por Cristo Jesus. Amém? Queridos, deixa eu explicar uma coisa. Santificação no Novo Testamento, ela está dizendo o seguinte: o apóstolo João, ele vem dizendo na primeira carta, no capítulo 1, versículo 2 e 15, dizendo o seguinte: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Mas aquele que, mesmo vivendo no mundo, mas não abraça a prática do mundo, o amor do Pai está nele. É mais ou menos assim. Santificação no Novo Testamento é o seguinte: é você estar nesse mundo, é você estar rodeado desses conceitos que nos cercam. Quantas foram as vezes que chegou diante de você propostas, não é verdade? Quantas vezes chegou diante de vocês inúmeras coisas de que até mesmo abalou a sua estrutura, mas só que você entendeu, não, essa prática não me compete, porque hoje eu vivo uma vida diferente. Isso se chama se desvencilhar, abrir mão da prática mundana e aderir à santificação em Cristo Jesus. É aceitar os propósitos de Cristo para a nossa vida. Deixa eu perguntar, quantas vezes vocês passaram por isso? Cadê você? Fala aí você, qual a sua experiência? Não é isso? Quantas foram as vezes de que você sofreu essa situação, mas só que no tempo da graça, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não vai parar, vai continuar.
O inimigo vai lançar estratégias para você ceder, para não aceitar a santificação. Mas aquele que quer agradar a Deus, ele diz não para o pecado, e sim a santificação em Cristo Jesus. A minha geração, ela precisa trazer à tona esse viver, essa realização em nossas vidas. Estamos vivendo um período, olha para cá, estamos vivendo um período em que tem se perdido os valores espirituais, em que um deles é esse, a santificação. Estão impregnando na mente de pessoas de que o Evangelho é um Evangelho superficial, raso, aonde só vir a igreja basta, aonde só vir ouvir a palavra basta, é o suficiente. Mas o que eu quero dizer aqui para nós, nesse momento aqui, nessa palestra, é o seguinte: de que a vida cristã é no dia após dia você se santificar, é no dia após dia você entender de que o mundo não mais lhe influencia você, mas sim de que a palavra, a santificação, quem lhe domina. É você entender de que a atualidade, quem vive em você é Cristo e não mais o mundo, de que você é o templo do Espírito Santo e não é o templo das podridões. Amém? Templo da graça é isso, santificação é isso, é você ser radical com aquilo que é tangível ao pecado. É você dizer, estou em cima do muro, não. É você dizer, eu tenho a minha decisão. A decisão é esta: não vou aderir ao pecado. Deixa eu ser transparente e claro aqui para a juventude. É você dizer o seguinte: chegam a você um convite na escola dizendo, todo mundo está fazendo, faz também, deixa de ser boba. Você é tão quadrada, no século 21. É você dizer, não, eu tenho a minha decisão. A minha decisão é essa. Ainda que todos venham estar fazendo, beijando fulano e beltrano, ainda que beltrano venha estar indo além do beijo, mas eu resolvi agradar ao meu Deus, andar em santificação. Eu resolvi agradar a Deus e de fato aborrecer ao mundo. Isso é a santificação. É você ter a postura, a compreensão através da sua postura de que você precisa ser radical e não brincar com o pecado. Amém? Amém. Queridos, e concernente a isso, tá bom, evangelista, a santificação no tempo da graça é isso, é ser radical, é acatar aquilo que Deus estabeleceu, é a vontade de Deus para nós, amém? É ser separado, né? É abrir mão, se desvencilhar. Tá bom, ok, compreendi. Mas a pergunta que eu faço, né, que fica na minha mente é a seguinte: por que se santificar? Qual é o propósito? O conhecimento eu sei que é se separar, mas qual é o propósito de eu se santificar? O porquê? Por que eu tenho que santificar? Eu preciso sair daqui, evangelista, compreendendo isso. Eu vou me santificar, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual é o propósito? O que isso vai trazer para mim? Em termos de benefício? O que eu vou ganhar com isso? Eu dizendo não lá para aquilo que o mundo me oferece e abraçando a santificação. Isso que Deus está expondo aqui para mim. Nós vamos aprender, vamos falar a respeito disso. Por que se santificar? Abra sua Bíblia aí, lá no texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a parte A. O que diz lá? Por que santificar? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. 4:3, desculpa. A parte A. Por que se santificar? Por quê? Porque é a vontade
que servos, nós somos servos. Amém? E quando fala de servo, está falando o seguinte, que servo, ele não se manda. Servo é aquele que entende o seguinte: eu como servo, eu entendo que tem alguém que está acima de mim. Então eu como servo, eu tenho que obedecer. Eu como servo, preciso prestar obediência ao meu Senhor. E nós como servos, como obedientes servos, nós temos que santificar, porque essa é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Queridos, viver a vontade de Deus, muitas vezes, é fazer coisas que nós não queríamos fazer. Viver a vontade de Deus, muitas vezes, é aquele momento em que você está doido para dizer sim e fazer, e Deus está dizendo não, não faça. Você não fazendo, está entendendo? Aqui há uma vontade que é superior à minha, e vontade essa é a vontade de Deus. Você como servo, você tem que entender que você tem que se santificar, dizer não para o mundo, porque você é servo, e santificar é vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Prefira, Cate, obedecer a Deus, que Deus, em consequência da sua obediência, Ele cuida de você, Ele te guarda, Ele te protege, e Ele é contigo. Deus não tem compromisso com aquele que vive em desobediência à sua vontade. Queridão, você é jovem, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você pode vir para a igreja na quarta, pode estar participando desse evento aqui, desde pela manhã, agora à tarde, mas se você não acatar e viver em obediência a Deus, sinto muito, isso aqui de nada adianta para você. Mas eu estou trazendo aqui esse estudo, é para uma juventude que vai sair daqui, entendendo, eu preciso me santificar, porque essa é a vontade de Deus. Não é a vontade do meu pastor, não é a vontade da minha liderança, mas é a vontade de Deus. Eu tenho que me santificar, me separar, porque é Deus que quer isso na minha vida. É porque Deus quer isso na minha vida. Então, procure agradar a Deus. Amém? Esse é o primeiro conceito que eu tenho que ter em mente, porque de fato santificar. Segundo, porque o que nos chamou é santo. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O que é se santificar? Estamos encerrando. Por que se santificar? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Você que achou, leia. Mas como é santo aquele que vos seja também o quê? Em toda vossa maneira de viver. Ou seja, se ele, aquele que é santo, ele me chamou, então ele quer nada mais, nada menos de que nós venhamos ser semelhantes a Ele. A santidade faz te parecer cada vez mais com Cristo. A santidade faz você parecer mais com o céu do que com o inferno. Registre isso. A santidade faz você ter cara de céu do que inferno. Mas aquele que não se santifica parece mais com o inferno do que o céu. Pureza, santificação faz você ter passos
em proximidade para o céu, mas aquele que ouviu a voz daquele que chamou e não adere à santificação daquele que chamou, é passos largos para o inferno. Mas sede santos, começando aquele que vos chamou, mas a santidade seja em toda a vossa maneira de viver. Não é somente no raciocinar, mas a prática, a fala, no andar, seja em tudo a sua santificação. Agrade a Ele em tudo seja a santidade que Deus requer de você. Amém? E vamos para o final. Por que se santificar? Abra lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14. E vamos abrir a perguntas. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos analisar o texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o autor está falando, sem a santificação. Ele está aludindo, lançando luz à santificação. Sem a santificação, ninguém verá aquele que é santo. Vamos agora entender os pormenores, no pano de fundo. Vamos entender o que o autor está querendo dizer. É o seguinte: olha para cá, ele está dizendo o seguinte: como Deus é santo, né? Como Ele é santo, não tem como você que é impuro ver aquele que é santo. Basicamente esse é o primeiro conceito. O segundo é o seguinte: quando ele diz seguir a paz com todos e a santificação, ele está dizendo o seguinte: que a santificação não é do dia para a noite, é processo. E quando ele diz a santificação, ele está dizendo: quando você se santifica hoje, amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, e assim posteriormente, você está fazendo isso, é mais ou menos como se você estivesse traçando o caminho para o grande momento em que a igreja será arrebatada da terra e iremos ver Cristo como Ele é. É você aqui, nesse trabalho que está sendo realizado aqui, se santificando, entendendo de que esse processo vai te levar a ver Cristo como Ele é. Está entendendo por que você tem que se santificar? Você está entendendo, jovem? Por que você deve dizer não em beijar a boca de todo mundo? Está entendendo por que você tem que dizer não em certos tipos de atitudes que não convém a você que hoje serve a Jesus fazer? É porque você hoje, se santificando, você está assinando passaporte para aquele grande momento em que você vai ver, você vai abraçar, você vai estar com aquele a quem te chamou e Ele é santo. Por isso que você tem que se santificar. Por isso que você tem que a cada dia, então saia daqui hoje, com isso em mente: eu preciso me santificar. Quando a proposta chegar, você diga isso: não, eu preciso rejeitar, porque eu quero ver o Senhor como Ele é. Eu preciso dizer não para o pecado, porque eu tenho uma promessa que a santificação que eu faço hoje, ela vai me levar a ver Cristo como Ele é. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma promessa que nós vamos ler, mas para isso se santifique hoje. E eu encerro esse estudo
com o versículo 4, versículo 8, desculpa, do capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, aonde Paulo, no referido texto, ele vai dizer o seguinte: aquele que nos santifica, se santifica, aquele, Valdaí, que não abraça a santificação, que é de fato vontade de Deus, que é de fato o que Deus quer para nós. O versículo 8, Paulo vem dizendo que aquele que não abraça isso, não executa a sua vida. Paulo diz o seguinte, versículo 8, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8: portanto, a quem despreza isto, ele está indicando, quem despreza isto o quê? O que foi dito acima. Aquele que despreza, não despreza quem? Ao homem. Quando ele não abraça a santificação, ele não está desprezando o homem, mas ele está dizendo não para quem? Mas para quem? Você dizendo não vou me santificar, você está dizendo que você não aceita Deus na tua vida. Aleluia. Você está dizendo, quando diz que não a santificação, não a pureza, não ser separado, você está dizendo, Deus na minha vida, não quero. Quando você não se santifica, você de uma certa forma está dizendo não para Deus. Você está dizendo, Deus na minha vida eu não quero. E automaticamente, Roberto, está dizendo o seguinte: eu digo sim para o mundo e não para Deus. Então, queridão, então minha querida, se você diz não para Deus e sim para o mundo, então abrace as consequências. Mas aquele que diz não para o mundo e sim para Deus, a consequência é a eternidade. Amém? Aplauda Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vem com uma pergunta, irmão? Santificação? Vamos lá, né? Se eu puder, tiver ao meu alcance, responder aos irmãos. Se não puder, tiver ao meu alcance, os irmãos peguem meu contato, que eu faço questão de pesquisar, porque a gente não sabe tudo, é dono da verdade, não é isso? Mas à medida do possível a gente responde. Alguém? Eu falei que quase bateu. Ninguém? Os caras perguntam agora não tem uma coisa pra perguntar. Ah, é, fizeram tudo pra ele. Egoísta, né? Não, mas mesmo assim, ele pergunta se você conta, todo mundo acha que vai sair com ele.
Vamos lá. A santificação, quando diz eu peco, você está dizendo que você não vive mais a prática do pecado. Amém? Nós ainda estamos nessa natureza. Essa natureza ainda é suscetível ao pecado. Você, quando aceitou a Jesus, você entende de que você precisa lutar, amém? Lutar para que venha viver em santidade. A palavra santificação aqui está dizendo que é processo. Não é que você seja totalmente santo. Um exemplo bem básico. Quando na igreja católica isso é muito comum, que é canonizar, né, isso, os santos, quer dizer que ele é totalmente santo, ele está totalmente puro, né, não é isso? Mas a santidade aqui, quando nós dizemos que nós somos santos, é nesse quesito, de que há uma porta de entrada para nós termos um relacionamento com Deus, e de que a cada dia você está lutando para dizer não para o pecado, para não viver essa prática do pecado, amém? Quando você diz que é santo, não é que você é totalmente santo a tal ponto de, né, sair. Se fosse totalmente santo, não estaria aqui, primeira coisa, não é isso? Você seria transladado e assim estaria no céu. Mas a santidade aqui, quando dizemos que somos santos, é que nós temos a compreensão hoje de que nós podemos tomar decisões através da Bíblia Sagrada, da obra de Cristo, de que o pecado não mais pode me dominar. Amém? O pecado não me domina mais. Então, a santidade vem através dessa forma. Hoje, eu tenho essa decisão. Antigamente, não. Antigamente, sem o conhecimento, aí sim eu pecava à vontade. Mas hoje eu sou pecador nesse quesito, porque eu habito nessa carne ainda. Mas chegará aquele momento de que Paulo diz que nosso corpo será o que? Transformado. Então, essa carne aqui, pecaminosa, que deseja o pecado, ela vai esvair. Nós teremos um corpo glorificado. Então esse desejo pelo pecado ele vai acabar. Aí sim, a santidade na totalidade. Entendeu? A santidade na perfeição mesmo. Isso será na eternidade. Mas aqui ainda estamos sujeitos a essas condições. Mas há uma promessa de futuramente esse corpo aqui que fica doente, enfermo, que treme quando, né, quando o olho contempla, né, certas coisas, treme, a base treme mesmo, e vai tremer, porque você é homem, não é robô, você tem sentimento, as sedes das emoções estão aí fluindo, isso é porque você tem essa natureza, mas essa palavra, ela coloca freio, ela diz para nós, não, hoje eu tenho uma vida diferente, mesmo habitando nessa carne, mas a minha vida é diferente. Então eu estou em processo de santificação. Amém? Deu para compreender? Outro. Quais são as áreas necessárias para chegar ao processo de santificação? Sim, vamos lá. Primeira, a palavra. João diz, lá em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então a santificação, abre lá para ver se é isso mesmo, acho que é isso mesmo. João capítulo 17, verso 17. Isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entende isso aqui? Santifica-os na tua verdade. O que é essa verdade? João vem dizer o que é essa verdade, a tua palavra. Então isso aqui é a verdade de Deus que santifica-nos. Não tem como você desejar a santificação sem conhecer isso aqui. Isso aqui é semelhante à bússola. O navegador, o camarada lá que está em alto mar, se ele não tiver, né, a bússola, hoje não tem tecnologia, né, mas antigamente as navegações utilizavam a bússola porque ele queria traçar uma rota, chegar, alcançar ao seu desejo, aquilo que ele de fato traçava. Mas para isso tinha que ter a bússola, para que você venha alcançar a santificação, traçar a rota. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo.
Esse é o primeiro, de fato, a primeira ferramenta, né, que eu devo abraçar. A segunda, de que nós temos que ter um espelho. Não é isso? O ser humano, ele precisa disso, ele precisa olhar para alguém e se espelhar e dizer: eu preciso fazer semelhante a que fulano faz. Era isso que eu ia fazer, perguntar de novo, porque você está falando da palavra, mas tem pessoas que leem e interpretam de uma outra forma. Vamos lá. Acha essa palavra está escrita, eu sou e acabou. Mas não tem uma orientação. Isso, vamos lá. Isso que eu ia falar. Aí eu preciso, mas só que eu preciso. O ser humano, ele precisa. O ser humano é um ser social. Isso é natureza nossa, se relacionar. Amém? Se relacionar, isso é natureza nossa. Você precisa se relacionar. O ser humano também, ele tem um hábito de olhar para a sociedade, se espelhar em alguém. Na vida cristã, não é diferente. O exemplo que nós temos é quem? É Cristo Jesus. Paulo diz que Cristo foi perfeito em tudo. Pedro também diz isso, que nele não houve iniquidade, não teve imperfeição. João vem dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está pensando que Cristo não sofreu as tentações, né, naquele período em que viveu? Sofreu sim, mas foi perfeito em tudo. Foi perfeito em tudo. Foi um homem perfeito em termos de santidade. Vasculhe a Bíblia Sagrada, não há outro a não ser Cristo, o exemplo maior e essencial para você olhar e dizer: eu preciso fazer semelhante a Jesus. Primeiro, palavra, escreva aí. Segundo, Cristo. Você precisa olhar para Cristo. Abra a sua Bíblia Sagrada, leia o que Cristo fez para ser e preservar a pureza e a santidade. Paulo vem dizendo o seguinte, que ele se despiu da sua glória e ele se tornou servo, fazendo-se semelhante a homens. Olha isso aqui, fazendo-se semelhante a homens, ou seja, se resumiu a homens. Jesus chorou, também teve cansado, dormiu, teve sentimento, mesmo com tudo isso, não pecou, foi santo, foi perfeito. Então você quer um exemplo de um homem? Jesus. Olhe para Jesus, pega Jesus, coloque como espelho. Eu estou com dúvida de santificação, olhe para Jesus que você vai estar esclarecido em termos de santificação. Jesus precisa, juventude, ser o maior exemplo para nós, principalmente nessa sociedade em que os exemplos da juventude aí Justin Bieber, né? Outros mais que fazem coisas que desagradam. Deus te esclarecer, é a verdade mesmo, né? São exemplos que, se você for olhar, é limitado, pecador, faz coisas em que realmente desagradam a Deus. Infelizmente, gerações nossas têm olhado para esses exemplos, mas nós como crente não. O nosso alvo aqui é Jesus Cristo, como perfeito, que se santificou em tudo e não houve lacuna, brecha em termos de pecado. Amém? Mais alguém? Amém? Fala. Ninguém? Vou encerrar, hein? Vai encerrar? Deus abençoe os irmãos, tá? Vamos orar para terminar. Mais alguém? Ninguém? Vamos orar, vamos. Senhor Deus, agradecemos por esse momento. Pai, nós somos agraciados de fato, porque o Senhor nos ensinou o valor da santificação. Não é meramente um conhecimento, mas é mais do que conhecimento, é prática, porque a santificação ela faz nós vivermos nesse mundo, não isolado desse mundo, mas mesmo nesse mundo caído, pecaminoso,
separada, uma vida digna que te agrada, Senhor. Sem contar que santificação é acatar a tua vontade. Sem contar que santificação, ó Deus, é também um processo que vai nos levar a ver o Senhor como o Senhor é. E que possamos nessa atualidade dizer não para o mundo, não para o pecado, e sim para a obra da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oramos, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.